Hoje falaremos da brutalidade elegante. Muitas vezes pedir ajuda é assinar um contrato tácito de humilhação. Você não pode solicitar um emprego, um empréstimo, uma brecha para respirar sem que a outra parte, o conhecido, colega ou parente, transforme o momento num sermão cívico paternal. O gesto travestido de bondade vem sempre com uma bronca embutida. Você é irresponsável, você é fraco, você é mole, você é mau caráter. E que sorte a sua se tudo isso vier com uma gargalhada simpática e não com o chicote retórico do moralismo cruel. Ele então se sente em paz, consciência aliviada, dever cumprido, superioridade reforçada. E você? Você saiu pior do que quando você entrou. Sem emprego, sem o dinheiro e agora sentindo culpa. A mão que você estendeu volta vazia, mas a mão que o outro usou para lhe bater está orgulhosa de si mesma. Isso é o que muita gente tem coragem de chamar de amizade. O mesmo sujeito, naquela mesma noite, pode, por exemplo, oferecer um jantar. Mesa posta com régua e compasso, guardanapos de linho, talheres reluzentes, tudo conforme o ritual da civilização. Mas entre a mesa e o coração existe um abismo, porque a verdadeira brutalidade por aqui vem com o sotaque polido. Há um sintoma infalível de barbárie, a valorização excessiva das aparências e da educação, em contraste com o desprezo absoluto pela sua essência. O bárbaro moderno sabe de cor as regras do garfo e da faca, sabe onde se posiciona a taça de vinho, mas não aprendeu a regra silenciosa que dá sentido a todas as outras: respeito, escuta, cuidado com a vulnerabilidade alheia. E aí, gente, eu me lembro do meu pai, que era um homem culto, ilustrado, e poucas vezes em toda a minha vida eu presenciei alguém tratar algum desconhecido com tanta dignidade como ele tratava. Eu me lembro que ele chamava de senhor e de senhora cada homem e mulher que lhe estendiam a mão nas ruas, e jamais necessitou me ensinar sobre esse comportamento, porque bastou observá-lo ao longo dos 38 anos em que estive ao lado dele, até o seu falecimento súbito e precoce. Aprendi que quem tem pouco precisa de mais respeito, não de menos respeito. E que quem pede está atravessando uma fronteira dolorosa, e que o mínimo que se pode fazer é não cuspir no chão onde ele pisa. Mas, entre nossas elites e classes médias, esse princípio é visto como preguiça. O mesmo cidadão que chama de irmão um marginal estilizado numa passeata, por exemplo, não hesita em expulsar com arrogância um flanelinha da calçada. E, quanto mais ilustrado, como eu já disse, mais cruelmente eficiente. Nos anos 60 do século passado, dizia-se que dar esmola era coisa de burguês alienado, que a caridade era um ópio sentimental, que só a revolução, sei lá qual revolução, salvaria o pobre. 6 décadas depois, a tal revolução não veio, mas os militantes, bom, esses estão muito bem. Colunistas, catedráticos, jornalistas, consultores de editais, membros de Academia Brasileira de Letras, ou seja, ajudar diretamente o pobre continua algo equivocado na cabeça perturbada dessa gente. Melhor é fundar então uma ONG e embolsar dinheiro público. Hoje, é como se a caridade tivesse virado um protocolo de Estado. Há cartazes públicos que nos ensinam a não dar esmola. Ajudar diretamente agora é recriminado e quase proibido. O que era antes um ato de amor deve seguir o trâmite burocrático. Repasse para as instituições, folha de pagamento, relatórios trimestrais. O afeto, para ser legítimo, deve passar por um CNPJ. E se sobrar alguma coisa, o pobre recebe um prato de sopa diante das câmeras, claro, para o gozo messiânico de vaidosos arrogantes. E não falta quem diga, né? Mas se você der dinheiro, ele vai beber. Pois que beba. Uma dose de cachaça talvez seja a única anestesia disponível para a dor do dia.
Você quer realmente ensinar qualquer noção que seja de cidadania, negando o direito de errar? Negando a liberdade do sujeito gastar como quiser os 3, 4, 5 reais que recebeu e que estavam esquecidos no console do seu carro? Que tipo de pedagogia é essa em que o primeiro passo da educação é a negação da dignidade? Educar o pobre exige primeiro reconhecer a sua humanidade e ninguém se lembra disso. E isso começa com gestos simples, inclusive. Perguntar o nome, perguntar se ele está com fome, se precisa de um pão, de um abrigo, de medicamento ou de um ouvido que lhe escute. E se isso for feito todos os dias, durante alguns meses o milagre acontece, gente. O homem se reencontra consigo mesmo, endireita a coluna, vai procurar um emprego, luta, ressurge. E isso não é um romantismo ingênuo da minha parte. E isso é estatística, em todo e qualquer lugar do mundo, inclusive. A pobreza brasileira não é só econômica, ela é simbólica. O pobre é excluído não apenas dos bens, mas do olhar. É tornado invisível, marginal, é tratado como aberração, é deixado fora da espécie. Observem a contradição das ruas, por exemplo. Um homem em situação de rua pode comer um frango sentado na calçada, mas se esse mesmo homem entra numa loja para comprar uma camisa, ele é tratado como um inconveniente, um degenerado ou até como um ladrão. A barreira real não é o prato de comida, é a porta do comércio, é o olhar do segurança, é o constrangimento generalizado que diz: você não pertence a esse lugar. O gerente do restaurante não quer ver um miserável sentado entre os clientes, mas não percebe que mandá-lo embora sem ao menos um pão é a mais grosseira das faltas de educação. A etiqueta que se preocupa com os cotovelos sobre a mesa, mas ignora o corpo humano estendido na calçada, é abominável. E não adianta vir com a desculpa: se eu ajudar um, amanhã tem uma fila. Talvez tenha realmente essa fila, mas e se todos ajudarem? E se houver mais mãos estendidas do que pedidos? Conte os mendigos e conte os restaurantes da Avenida Atlântica, no Rio, ou os da Paulista, em São Paulo. Os números não mentem. O que falta não é comida. O que falta é vergonha, permanecer inerte e não agir. É isso que está faltando. É vergonha de permanecer inerte e não fazer nada. Estamos nos tornando uma sociedade sofisticadamente estúpida. Gente que fala da fome com boca cheia, que espera soluções mágicas estruturais, enquanto ignora o ser humano ao alcance do toque. Acreditamos que o problema do Brasil é a fome, mas não é a fome na maioria dos casos. O que nos falta é a coragem de reconhecer que a pobreza não é crime, muito menos maldição, muito menos pecado. É um estado possível, reversível, humano, que, aliás, do qual ninguém está imune, porque o mundo, gente, gira, o mundo dá muita volta. A fome que nós temos, no fundo, é da alma. E essa ninguém vai saciar com ONGs e burocracia pública. Eu só acredito em gente ajudando gente, nome por nome, corpo por corpo, dor por dor e escuta por escuta. E a esperança é sim algo artesanal. E a verdadeira educação começa por saber dizer: boa tarde, bom dia, obrigado, por favor, e em que posso ajudar você nesse momento. Abraço.